Olá, o programa Mural começa agora e hoje com o tema Alfabetizar é construir caminhos. E o primeiro pensamento desse programa diz o seguinte, foi dito pelo grande Paulo Freire: sem a curiosidade que me move, que me inquieta, que me insere na busca, não aprendo e nem ensino. Também, o processo de alfabetização nada tem de mecânico, do ponto de vista da criança que aprende. Quem disse foi Emília Ferreiro. E falando na grande Emília Ferreiro, ela diz que leitura e escrita são sistemas construídos paulatinamente. As primeiras escritas feitas pelo educando, no início de sua aprendizagem, devem ser muito consideradas como produções de grande valor, porque, de alguma forma, o seu esforço foi colocado no papel para representar algo. E no programa de hoje, nós estamos alegremente recebendo a professora mestra Alessandra Mendonça Leão. Ela que é especialista em psicopedagogia, mestre em educação, professora da PUC Goiás e atua também como psicopedagoga em atendimento às crianças com dificuldade de aprendizagem, principalmente no aspecto da leitura e da escrita. E nessa roda de conversa, Alessandra, sobre esse tema tão interessante, pergunto para você, qual é realmente o conceito de alfabetização no Brasil? Então, Márcia, esse é um assunto muito importante, né, e que se faz necessário hoje, atualmente, porque é um assunto, uma das maiores dificuldades que se encontra na educação hoje, decorrente do processo de educação, é a alfabetização. Né? Então, um aluno que não consegue ter um bom domínio da leitura e da escrita, provavelmente ele vai carregar maiores dificuldades nas outras disciplinas. Por quê? A questão da aquisição da leitura escrita, a língua portuguesa, ela não é só um objeto de aprendizagem, né? A criança não precisa só aprender a língua portuguesa, mas ela também é um instrumento no qual ela vai adquirir outras aprendizagens, outros conhecimentos. E o conceito de alfabetização hoje no país, ele se diverge muito. Existem algumas propostas ainda muito tradicionais, que são propostas que ainda estão muito presas à questão do processo de compreender a leitura e a escrita como processo de codificação e decodificação, onde todas as estratégias estão ainda voltadas para a questão da silabação, dos fonemas, né? Da codificação e decodificação desses fonemas em sons, para depois compreensão do significado. E uma nova proposta que surge, principalmente a partir dos estudos de Emília Ferreiro, como você muito bem citou, né? Ela traz uma grande contribuição para esse processo, porque ela vai fazer um estudo, ela cita que o objeto dela é a escrita, e ela vai fazer um estudo para compreender como é que a criança aprende a ler e a escrever. E nesse processo de compreensão, ela vai descobrindo novos caminhos de ensinar, de como se ensinar. E isso é bem significativo. Então surge uma nova proposta, uma proposta mais ligada a uma teoria construtivista e futuramente, posteriormente também, com as contribuições o acesso aos estudos de Vygotsky, né, nós vamos ter aí uma proposta socio-interacionista, que é da interação da criança com a leitura e com a escrita. Então nós temos no país hoje uma diversidade grande. Essas teorias me parecem que se misturam às vezes em algumas instituições, e é uma questão que se precisa estudar e ter mais um estudo maior. Sobre isso, eu queria que você comentasse da aproximação e o distanciamento entre os termos alfabetização e letramento. É bastante pertinente também essa questão, porque a alfabetização e o letramento, eles, assim, principalmente após os estudos da Magda Soares, eles coexistem juntos, né? A alfabetização está mais ligada a uma conceituação, como eu já disse, de codificação e decodificação do código escrito, transformando sons, né, e fonemas em sinais gráficos, em grafemas.
enquanto que o letramento traz uma visão mais dessa língua na sociedade. Então, ver a língua inserida num contexto social, os diversos tipos de texto que nós temos na nossa sociedade e os significados desse texto, além das funções sociais que esses textos apresentam. Pois é, Alessandra, como surgiu o termo letramento no Brasil? O termo letramento no Brasil surge muito a partir dos estudos da Magda Soares. Ela vai trazer com mais ênfase essa discussão, fazendo, num primeiro momento, um contraponto com a questão da alfabetização, né? É um avanço maior na questão da questão textual, do texto, da interação dessa criança com essa leitura, que essa leitura e esse mundo da escrita, essa criança já entra em contato mesmo antes dela estar inserida na escola, porque nós vivemos em uma sociedade letrada, né? E vem trazendo uns estudos desse termo literacity que surge nos Estados Unidos. Então, ela vai trazer esse como um contraponto, mas atualmente os últimos estudos da Magda Soares já se trazem como complemento. Ela já fala em alfabetização e letramento. Então, a criança precisa das duas coisas. Ela precisa compreensão dos fonemas e grafemas, mas ela precisa codificar e decodificar, mas ela também precisa de compreender essa linguagem no contexto social. Eu noto que, às vezes, nós, educadores, nós confundimos os dois termos, alfabetização e letramento. Isso é comum? O que precisa ser feito? É uma formação continuada para que nós, profissionais da educação, saibamos realmente diferenciar e usar realmente duas ações buscando o mesmo resultado, Alessandra? É tudo uma questão de concepção, de alfabetização e de educação, né? É preciso realmente estudar mais, aprofundar. Eu penso que estudar os textos de Magda Soares, né? Alfabetizar é letrar, né? Alfabetização e letramento, tem alguns textos dela bastante significativos e perceber o percurso histórico dessa questão de alfabetização e letramento no Brasil para compreender isso, mas é necessário que é natural que isso se dê, essa confusão se dê, porque a própria Emília Ferreiro vai dizer da não diferenciação entre os dois termos, que letrar e alfabetizar é a mesma coisa, depende da concepção que se tem de alfabetização. Então, se tem uma concepção de alfabetização, que a alfabetização é processo, é contínuo e é também contato e socialização, e ela também se insere no meio social, eles acabam tendo uma similaridade muito próximo, né? Então, a gente precisa, um complementa o outro, alfabetização e letramento. Nós, especialistas, nós divergimos muito sobre qual é a idade ideal para alfabetizar uma criança, apesar de sabermos também que a alfabetização ela nunca termina, ela dura uma vida toda, mas nós discutimos muito isso e não chegamos num consenso. Qual é a melhor idade para a criança realmente alfabetizar e que método é o melhor, né? A gente vai a seminários, a simpósios e lá estamos nós. Às vezes voltamos sem saber, sem querer concluir. Qual é a sua opinião? Bom, referente à questão da idade, a criança ela já está inserida num processo de letramento e de início de aquisição de uma linguagem desde o seu início, desde o seu nascimento. Então, ela inicia em contato com a linguagem escrita a partir, primeiramente, com a linguagem oral. Então, primeiro a criança aprende a falar e aí depois ela aprende a escrever. Nesse processo, desde o nascimento, ela já está em interação constante, aprendendo a linguagem. E desde o primeiro momento em que a criança coloca na mão o primeiro material escrito, ou que ela visualiza letras e um material escrito, um registro escrito, ela já está em processo de alfabetização, mesmo antes de entrar na escola. O processo de alfabetização ele é gradual e contínuo, desde antes de entrar na escola. O que acontece quando a criança entra na escola é que ele se torna mais sistematizado. Lá fora, ele é interativo, ele é social. Na escola ele passa a ser uma proposta, ele é interativo, ele é uma proposta pedagógica, então ele fica mais sistematizado. Então, desde a educação infantil já se pode começar a inserir a criança no contato com livros, com histórias, com contos, com música, com texto escrito. Então você concorda
Quanto mais rápido a criança ir para a escola, frequentar a educação infantil, com certeza esse processo de alfabetização, ele fluirá melhor. Dependendo da forma como essa escola trabalha e com a proposta que essa escola trabalha, sim. Se for uma proposta interativa, sem a obrigatoriedade de se inscrever, mas num processo de entrar em contato e de estar em... De descoberta, de prazer. Ouvir histórias, contar histórias é sempre muito rico. Colocar a criança... O desenho já é um início de um processo de alfabetização. A primeira forma da escrita humana foi por meio de desenhos nas cavernas. Então a criança precisa aprender a desenhar. Ela começa a se expressar, não é aprender a desenhar, a se expressar por meio do desenho, já é um início da escrita. Então, esse processo todo já se inicia. Normalmente, o que se chama de alfabetização no país hoje é assim, começar a ler um texto, né, e decodificá-lo, e pegar um texto escrito e fazer essa leitura. Eu aconselho normalmente, a educação infantil faz todo esse trabalho de interação com o texto e já de escrita do primeiro nome, escrita de algumas palavrinhas que ela contém, tentativas de escrita, ela já começa a elaborar as suas hipóteses acerca da escrita com maior liberdade. A partir dos 6, 7 anos, ela já tem condições cognitivas de começar a elaborar hipóteses mais estruturadas e mais próximas à linguagem padrão de compreensão do que é escrita, como vai trazer Emília Ferreira. É uma grande descoberta, né? É uma grande maravilha. Eu acredito que entre 5 e 7 anos é uma idade ideal para criança. Cada uma no seu tempo, no seu ritmo. No seu tempo e no seu ritmo. Você falou uma coisa aí que eu gosto muito, a questão de contar histórias, né? Eu sou apaixonada na arte de contação de histórias, eu sou de sentar no chão, contei histórias demais para os meus filhos, conto para os meus netos, e isso é importante, Alessandra? É muito importante, muito significativo. Esse primeiro contato, de que se a criança ouve muitas histórias de uma forma prazerosa, rica, divertida, interessante e mágica, para ela isso vai ajudá-la muito para que ela tenha contato com essa escrita e desejo de aprender a ler. Então é muito importante, eu também conto muita história, já fiz parte do grupo Guaia, né? Que é um grupo de contadores de história, e é maravilhoso, é muito bom, acho que tem que incentivar. E realmente muda o mundo. Muda o mundo, né? Contem muda histórias. Muda as ações, as atividades. O jeito de ver o mundo. Ouvir e contar histórias é sempre muito bom. E não tem. Qual é a melhor história? A melhor história é aquela que é ouvida por uma criança de 2, 3 anos e um senhor de 80 anos, e os dois vão adorar, vão gostar e se encantar com essa história. E a magia então, não de se tem contar idade, história e ouvir história e dramatizar. Eu penso como isso faz bem nesse processo de letramento, de alfabetização, né, Sim, Alessandra? é fundamental, e as crianças adoram, elas despertam para esse mundo do lúdico, do imaginário, e é muito rico, é um grande início. Nós vamos continuar conversando sobre alfabetização, sobre letramento, idade correta de alfabetizar, mas eu vou chamar um breve intervalo comercial, já voltaremos, não saia daí, me aguarde. O Inove, Instituto Nova Vida, desenvolve projetos de formação continuada em educação infantil, ensino fundamental, médio e superior e em diversos campos do saber. Atua com excelência em assessorias, palestras, congressos, simpósios, realização de concursos, em parceria com o poder público, iniciativa privada e terceiro setor em todo o estado de Goiás, na construção e implementação de propostas educacionais visando o desenvolvimento científico, tecnológico, cultural, social e ambiental. Inove, formação e gestão. A busca da plenitude dos potenciais humanos. Entre em contato conosco e solicite uma visita em sua escola, empresa ou município. Estamos de volta com o segundo bloco do programa Mural e hoje recebendo a professora Alessandra Leão, ela que é psicopedagoga, mestre em educação, falando de um tema muito importante: alfabetizar é construir caminhos. E pergunto para você, professora Alessandra, nós terminamos o primeiro bloco falando da diferenciação das linguagens, do letramento, e disse o seguinte:
fala um pouquinho sobre a dificuldade da aprendizagem da escrita ortográfica, principalmente durante o período quando inicia esse processo da alfabetização. Alguns de nós, educadores, alguns pais, nós pensamos que às vezes os não bons resultados dessa escrita, dessa leitura, se dá também um pouco porque não corrigimos mais os textos. Como que se dá isso tudo nesse processo, professora Alessandra? Então, a ortografia também é uma discussão muito pertinente, né, e que tem gerado muitos conflitos nessa área, principalmente entre pais, professores, com essa nova proposta de alfabetização, né, e essa questão do letramento que se põe. Bom, a princípio é importante a gente compreender que com os estudos de Emília Ferreiro nós vamos ter algumas informações e alguns conhecimentos muito importantes acerca do processo de aquisição da leitura e da escrita. No início do processo de leitura, quando a criança começa a escrever e a ler, ela acredita que a escrita é uma representação da fala. Então, ela começa a escrever as primeiras palavras da forma como ela fala. Então, a escrita torna-se uma representação da fala, o que vai gerar os chamados, uma distorção na ortografia, porque ela não vai escrever ortograficamente, ela vai escrever da forma como fala. E isso angustia muito alguns pais, eles ficam preocupados, com medo que essa criança continue escrevendo assim para o resto da vida, né? E isso não vai acontecer desde que seja feito pela escola uma intervenção pertinente, interativa nesse processo ao longo do tempo. Mas no início, essa intervenção precisa ser muito cuidadosa, porque senão, se nós formos corrigir todas as palavras que a criança escreve, ela começa a achar que ela não sabe escrever. Então ela se inibe e vai diminuindo a quantidade de escrita para não escrever errado. E isso evita que ela elabore mais hipóteses sobre a escrita. Na minha época de criança, nós corrigíamos toda a produção escrita e de neon, né? Tinha que ser de vermelho, tinha que ser de uma outra cor e destacava, era o erro. Sim, e a perspectiva tradicional é exatamente essa, eu tenho que eliminar o erro. Ao contrário, né, do que se fazia. Isso, então assim, na perspectiva tradicional, como você disse, quando você estudou, era necessário eliminar todo o erro para que a criança não aprendesse a escrever errado. Essa era a ideia que estava posta. Com Emília Ferreiro, ela vai dizer que o erro é uma hipótese, é uma tentativa de acerto e que é a forma como a criança pensa sobre a escrita. Então nós falamos, e às vezes fica incoerente mesmo, porque eu já presenciei algumas professoras estagiárias, né, e no curso de formação de professores, às vezes o professor mesmo, ou os pais falam para a criança, casa não é com Z, é com S. A criança olha para você e fala, como assim não é com Z, né? O som é de Z. Então, como ela faz essa transcrição fonética, né, que o Cagliari vai trazer, a questão da transcrição fonética durante uma fase no início da escrita, ela fica sem entender. Agora, se você disser a ela, olha, casa, você pensou certo, casa parece que é com Z, tem o som de Z, mas tem uma outra letra que também pode ser utilizada como o som de Z, que é o S. O S pode ter dois sons, o S e o Z. E aí a criança começa a compreender como é que a língua funciona. E o objetivo é, ao longo do tempo, fazer com que ela perceba a diferença entre a linguagem oral e a linguagem escrita. E essa diferença é muito difícil, porque elas são duas linguagens muito diferentes. E a ortografia, ela vai adquirindo ao longo do tempo, com maior contato com textos escritos, textos literários de qualidade e com uma intervenção adequada, no momento certo e com respeito, que o professor e a escola vai fazendo, e ela vai substituindo essa transcrição fonética pela chamada escrita ortográfica. Na linguagem de Emília Ferreiro, ela vai saindo da fase ortográfica, da fase alfabética e caminhando para a fase ortográfica. Alessandra, nós sabemos que vida de pais que estão com os filhos em processo de alfabetização é difícil, né? Nós precisamos de dedicar muito, acompanhar, e esse programa existe também para subsidiar não só o professor na escola, o técnico, mas também as famílias, o pai, a mãe, que é o responsável por esse aluno em acompanhar a vida escolar dele. Diga para nós, nos dê conselhos.
Como o pai deve se portar quando essa criança está nesse processo? Porque muitos de nós preocupamos muito realmente com o domínio da escrita. Então, o que fazer lá em casa? Primeiro, leia para seu filho, leia, conte histórias. Se for possível, enquanto você estiver lendo, passe o dedo embaixo de cada palavrinha que você vai ler, que a criança vai acompanhar essa escrita, estabelecer essa relação grafema-fonema nesse momento. Se a criança pedir, a criança de primeiro ano, educação infantil é até melhor que não tenha atividade de casa, mas alguns têm. Mas no primeiro e segundo ano, se a criança pedir para você ler o enunciado, para ele leia, às vezes não é porque ele não sabe, é insegurança. Então pode ler o enunciado para o seu filho. Se ele perguntar com que letra é, dê a resposta. Ele ainda está em processo de construção do conhecimento. As perguntas e de assimilação. Mas eu vou dar a resposta pronta para ele. No início não tem problema, ele precisa dessa segurança. Na escola a professora não vai dar a resposta pronta para ele e ele vai ter que aprender. Então é importante a criança interagir de uma forma lúdica, divertida, interessante com essa atividade de casa. Na casa também, como acontece na escola, ele conviva com um ambiente propício à alfabetização, um ambiente letrado? Quanto maior o contato dessa criança com a leitura, com o mundo da leitura, melhor. Então, o mundo letrado é isso: folders, cartazes, jornal, encartes, né, revista. Tem muita revista de qualidade para criança hoje. Gibi, o gibi é uma leitura riquíssima, porque tem a imagem. Então, livros de imagem. A literatura brasileira hoje infantil, ela é riquíssima. Tem autores renomados, autores goianos também, que produzem excelentes livros. E a questão da tecnologia? Onde também, que entra aí? A criança de 5 anos hoje já domina melhor do que nós adultos. Isso é importante? Muito. Isso colabora? Colabora. Digitar alguma coisa. Tem alguns programas. Agora que me lembro, exato, tem um site da Ângela Lago, que é uma escritora infantil e desenhista, que traz uma interação com a leitura e com a escrita impressionante. Então, assim, procure qualidade, procure sites de autores, consagrados, então, responsáveis que têm um trabalho muito interessante na área da linguagem. É um instrumento a mais e acredito que vai demorar ainda para substituir o livro. Eu acho que é algo a mais que vai compor. O que a gente precisa é tomar cuidado para onde essa criança está acessando, né, com a internet, o que essa criança está em interação, e não deixar só com isso, que às vezes a criança fica só com o iPad, só isso. Então, o foco é só esse. Então vamos mediar. Não, agora vamos pegar um outro livro, vamos guardar o iPad, vamos guardar o computador, vamos mediar. Mas assim, são instrumentos válidos, necessários. Tem muita coisa boa na internet, tem muita coisa que a gente precisa tomar cuidado, tem muito lixo eletrônico. Muito lixo e nós temos que assim, ficar atentos com os nossos filhos, mas tem muita coisa de qualidade, vamos pesquisar, vamos olhar. E a importância do livro sem palavras, o livro só com desenhos? É fundamental, principalmente no início, toda a vida, mas no início, porque a criança consegue ler as imagens. E a leitura de imagem, a interpretação da imagem, já inicia um processo de compreensão da língua. E quando a criança reconta oralmente aquela imagem que ela está vendo, ela está elaborando internamente a linguagem oral, a estruturação e organização de um texto, né? Então, ele é fundamental, é muito rico e aproxima a criança do livro, da estrutura texto e do mundo da leitura e da escrita. Eu observo muito que muitas escolas, nas tarefinhas para casa, pede para que o aluno recorte palavras na revista, no jornal, monte texto. Como que isso é bom? Até que ponto isso é importante? É muito rico. Fazer a atividade de recortar palavras em um determinado texto, ou um portador de texto, que é uma revista, ou um jornal, é muito importante e significativo, porque é mostrar para a criança que a palavra existe, para que ela comece a ter contato. Nessa fase de educação infantil e primeiro ano, às vezes a criança ainda escreve muito aglutinado, as palavras todas emendadas, uma na outra, não percebe a separação entre uma palavra e outra, o espaço de separação, onde começa uma palavra, onde termina, né? O que é letra, o conceito de letra, o conceito de palavras. Então, são conceitos que ela vai formando nessas atividades.
o máximo que puder diversificar. E o recorte também ajuda na coordenação motora, na compreensão. É importante que a criança tenha acesso à tesoura e recorte, ao invés de entregar tudo pronto para ela. Então, ela participar do processo de construção e de produção é muito importante. São atividades válidas, sim, desde que estejam contextualizadas. Recortar letras por recortar aleatórias fica sem significado. Tem uma função pedagógica, mas não tem um significado para essa criança. Enquanto que, se você recorta por exemplo, recortar a letra do meu nome, o meu nome tem um significado de importância para mim, e isso vai trazer para ela um significado e um sentido. Então, tem algumas atividades que, desde que esteja contextualizada, né, no contexto social e no contexto dessa leitura e dessa escrita com significado, é válido e faz sentido. Qual deve ser o perfil profissional do professor alfabetizador? O que ele precisa ter além? Bom, primeiro, gostar de ler e escrever, né? Ter um conhecimento e um contato com o mundo da leitura e principalmente com o conhecimento do que a gente tem diverso, tanto na literatura quanto nos outros tipos de textos, textos informativos, né? Os textos enumerativos, textos prescritivos, ter essa compreensão dos gêneros literários e trazer esse mundo desses gêneros literários para o contato com a criança de uma forma prazerosa. Ele perceber que ele é mediador. O papel do professor, ao meu ver, ele vai ser muito mais de despertar o interesse da criança para a leitura, para que ela elabore internamente esses conceitos, intervir em alguns momentos em que ela mostrar que ela precisa, mas é muito mais de, se você consegue despertar na criança o interesse pela leitura e pela escrita e pela linguagem, você já tem 80% do caminho andado. Que bom. Alessandra, eu estou aprendendo muito com você e, infelizmente, o nosso tempo acabou. E eu queria te agradecer muitíssimo por ter vindo, deixado o consultório, deixado a universidade e vindo participar desse programa que tem esse objetivo, informar e discutir educação. Muito obrigada a você. Eu sei que outras vezes você virá, e para você que nos assistiu, eu espero que você realmente tenha aprendido como eu aprendi e que você possa ter gostado do programa, porque eu aguardo você na próxima semana. Agradeço muitíssimo a sua audiência e te peço, me mande um e-mail para a produção do programa Mural para esse endereço que aparece aí no seu vídeo, muralcomarciacarvalho@gmail.com. Te aguardo então na próxima semana. Muito obrigada, fiquem na paz e tchau, tchau. O Inove, Instituto Nova Vida, desenvolve projetos de formação continuada em educação infantil, ensino fundamental, médio e superior e em diversos campos do saber. Atua com excelência em assessorias, palestras, congressos, simpósios, realização de concursos, em parceria com o poder público, iniciativa privada e terceiro setor em todo o estado de Goiás, na construção e implementação de propostas educacionais visando desenvolvimento científico, tecnológico, cultural, social e ambiental. Inove, formação e gestão. A busca da plenitude dos potenciais humanos. Entre em contato conosco e solicite uma visita em sua escola, empresa ou município.